Bom, meus amigos, dando prosseguimento a essa ponte com relação ao pensamento da obra de Rustem, eu queria chegar agora a Eurípides Barçanufo. Nós sabíamos que Eurípides Barçanufo era seguidor do pensamento de Rustem, porque havia várias referências dizendo isso, mas eram referências, nós não conhecíamos o material original. E, evidentemente, que, dada a grandeza do Eurípides e a bênção que ele realiza, confortando tantas pessoas, falar de forma não segura, sem demonstrar, é muito arriscado. Nós não podemos fazer isso com a espiritualidade e nem com as pessoas. Mas sempre tínhamos não só essa imensa simpatia por Eurípides, mas o conhecimento de que havia coisas de Rustem. E assim aconteceu. Quando esse livro saiu, Eurípides, o Médio de Jesus, é narrado pelos autores, ou melhor, pelos coordenadores, né? Aqueles que transcreveram a mensagem, que é a Varanda e o Luciano, que o Chico Xavier conhecia essas comunicações que se encontravam manuscritas lá em Sacramento e ainda se encontram lá à disposição dos arquivos lá de Sacramento. Mas o Chico conhecia esse material e disse que o pensamento de Eurípides estava sendo cada vez mais concretizado, ou melhor, materializado no coração das pessoas, e dada o tipo de comunicação e o aprofundamento das comunicações, porque lá nós temos comunicações de Pilatos, nós temos comunicações de Joana d'Arc, nós temos comunicação de vários espíritos, muitas de Vicente de Paulo, que é o mentor que nos abriga aqui nessa instituição, que está fazendo aniversário, 22 anos. E, então, era necessário que a gente tivesse tempo para respirar toda esse volume de informações. Como tínhamos muitas comunicações do anjo Gabriel, de Maria de Nazaré. Então, o Chico estava esperando um maior estudo da nossa parte do Evangelho, um maior amadurecimento, e sugeriu que se aguardasse mais ou menos uns 50 anos. Ele leu isso mais ou menos na década de 50, e assim foi feito. Os pesquisadores esperaram perfeitamente, e o tema era conhecido lá em Sacramento, para aqueles que estudavam e que tinham acesso aos textos. Agora os textos foram todos escritos, continuam lá à disposição para a pesquisa, e está aqui nesse livro, Eurípides, o Médio de Jesus. Evidentemente que não dá para a gente falar do livro todo, eu só vou me referir àquilo que diretamente fala sobre Rustem. Eu queria pedir desculpa a vocês, porque os textos são um pouco maiores, mas como é uma novidade, é pela primeira vez que se apresenta assim, num seminário, esse conhecimento de Eurípides Barçanufo, eu achei por bem deixar um texto maior, sacrificamos um pouco na leitura, mas ganhamos na certeza do conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro que o nome do grupo se chama Grupo Espírita Esperança e Caridade. E como é que se deu isso? No dia 27 de janeiro de 1905, se manifestou Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. E foi o Bittencourt Sampaio que deu o nome à instituição. Ora, repare que os dois estão juntos, Bezerra e Bittencourt. E o Bittencourt dá o nome à instituição da qual o Eurípides faria parte, para receber essas comunicações. Nome, Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Quem são Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio? Está lá no livro Memórias do Suicida, na segunda parte, no capítulo 7. São os representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande Bonício Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor Bittencourt Sampaio. Então, quem são eles? Diretores espirituais da terra de Santa Cruz, daqui do Brasil. Vocês viram ontem na palestra o que significa a terra de Vera Cruz. Ilha de Santa Cruz, Vera Cruz e depois Brasil. Brasil é o nome comercial. Brasil é o nome comercial por causa do pau-brasil. Predominou o nome comercial
dado a necessidade do lucro. O pau-brasil correspondia em lucro da tinta, a tinta que saía do pau, 10% da riqueza das especiarias da Índia, que tinha um peso muito maior. Por isso é que primeiro Portugal deu atenção às especiarias da Índia e depois ao pau-brasil. Mas então, o que predominou foi o nome comercial. Agora, olhem isso, que também nós não falávamos ontem, mas cabe aqui explicar. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, que os portugueses são os fenícios reencarnados. Os fenícios que tinham as suas grandes navegações. Até o Joãozinho 30 fez um enredo para Beija-Flor sobre as navegações do rei Irã da Fenícia, que diz que ele chegou até aqui às Amazônias. Foi um dos enredos que o Salgueiro foi campeão. Na época ele não era da Beija-Flor, desculpa, era do Salgueiro. Então, essa tradição dos grandes navegadores fenícios, os fenícios reencarnaram em Portugal, são os portugueses. Por isso que os portugueses vão fazer as navegações. Agora, vocês sabem o que quer dizer fenício? Fenício é um nome comercial, porque eles produziam uma tinta vermelha, faziam um sucesso tremendo essa tinta, e eles eram conhecidos como aqueles da tinta vermelha, fenícios. Quando o Brasil foi descoberto, o interesse dos portugueses continua pela tinta vermelha. Por isso que diz o nosso amigo Dr. César Bournier, diz porque a desencarnação não mata ninguém, convenhamos, continua a dizer, né? Os fatos se repetem, a história se repete, porque os homens são os mesmos. São as mesmas características, por isso que tomamos as mesmas iniciativas. Então, o Bittencourt Sampaio e o Bezerra de Menezes, que são os diretores espirituais, se manifestaram lá para Eurípides. Evidentemente que Bittencourt em plano mais alto, e Bezerra de Menezes pediu a Virgem para continuar aqui entre nós. E é ele quem vai fazer a ponte. Ele primeiro recebe de Bittencourt Sampaio. Quem ensinou o evangelho para Bezerra foi Bittencourt Sampaio. Quem pediu para no final da vida Bezerra estudar homeopatia foi Bittencourt Sampaio. Agora, Bittencourt Sampaio passa esses ensinamentos para Bezerra, e Bezerra vai passar para Eurípides Barçanufo. Porque quem vai coordenar o trabalho médico de Eurípides Barçanufo vai ser Bezerra de Menezes. E depois vocês vão ver que Bezerra de Menezes vai fazer essa transição através de Bittencourt Sampaio, vocês vão ver, para que o pensamento chegasse a Chico Xavier. É sempre uma linha de sucessão, passando sempre pela direção Bezerra e Bittencourt. Lembrem-se que Bezerra de Menezes se comunicava pelo Chico Xavier antes do Emmanuel aparecer. O Emmanuel só apareceu para o Chico lá no Rio, à beira do Rio, de Pedro Leopoldo, em 31. O Chico já em 28 recebia comunicações do Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive já tratava dos olhos dele. E quem cuida de toda a parte do atendimento daqueles espíritos desencarnados, de que faleciam de acidentes e que davam comunicações através do Chico, Dr. Bezerra de Menezes. A reunião de sexta-feira para a comunicação dos desencarnados e atender os familiares aflitos estava na coordenação de Bezerra de Menezes. Então, é sempre essa linha passando de Bittencourt para Bezerra e influenciando todos os médios. Aí vocês vão ver que quando a Ivone do Amaral Pereira chega para ditar as suas obras, pupila de Bezerra de Menezes. Sempre assim. Tudo bem? Todos esses grandes missionários passam por essa trajetória. Bittencourt e Bezerra. Começou então o grupo. E o grupo começa a receber comunicações. Das dezenas de comunicações, nós separamos uma. Olha lá que eu falei para vocês, que a Emília Collion está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, recebeu o Espírito Bispo de Angel, lembra? Está aqui, ó. Ela recebeu. Ele também recebeu o Eurípides Barçanufo. Reparem então que ele recebia espíritos lá da falange do Espírito de Verdade, como João Evangelista e etc.
Olha lá. Todo aquele que, abrindo as páginas da obra imortal do gênio Allan Kardec, e nela demorar os olhos sobre os ensinamentos que elas encerram, ensinamento transmitido pelos Espíritos do Senhor, nela encontrará a página mais palpitante e traduzente da verdadeira doutrina do meigo nazareno. Encontrará a respeito à mais alta, estupenda e sublime filosofia que há de, em dias bem próximos, abrir os braços a todos aqueles que residem neste presídio de dor, olha a queda, e no mais memorável e sensacional sentimento de afeto, fará com que a humanidade se cinja no mais doce, significativo e cristão amplexo. Mesmo estilo que nós encontramos nas outras comunicações de Rustem e do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, já vendo como funciona o médium de Jesus, Eurípides Barçanufo, vamos para o tema que estávamos abordando. A anunciação do anjo a Maria. Quem vai ditar? Vicente de Paulo, o mentor de Eurípides Barçanufo. E ele vai falar sobre a anunciação do anjo a Maria. No que dia? No dia 25 de março, o dia que comemora essa anunciação. Tanto que se a gente contar de 25 de março, 9 meses depois, Jesus nasce, é o Natal. Tá? E ele era o mentor do Eurípides Barçanufo. Não confunda o mentor com o diretor de determinados trabalhos. Ele é o mentor geral do Eurípides. Mas quem cuidava do trabalho específico de cura era o Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem? Vem a comunicação de Vicente de Paulo. Hoje comemoramos o dia em que a dileta Maria recebeu a revelação do mandato de amor que vinha desempenhar entre vós. Hoje foi o dia em que Gabriel, o mais elevado dos mensageiros que naquele tempo de selvageria comunicavam com o povo hebreu, desceu em cumprimento de ordens do Senhor a dar conhecimento a Maria de sua transcendente missão. Hoje também se rememora, lá no plano espiritual, no espaço, este significativo sucesso ocorrido há centenas de anos. A gente encontra tantos espíritas dizendo que a parte referente à revelação do anjo Gabriel, ao nascimento diferente de Jesus, como se encontra em Mateus e em Lucas, foi interpolação da Igreja Católica ou de pessoas preconceituosas. Não para Eurípides Barçanufo e dos mentores de Eurípides. Tudo bem? Cada um deve assumir o que diz. Se a pessoa pensa assim, pense assim. Mas Eurípides, os mentores dele, pensam diferente. Eu, por enquanto, estou preferindo ficar com Eurípides. Fato grandioso, simplesmente expressivo, pois foi ele, esse dia, o primeiro de um futuro em que ao homem seria dado as mais elevadas e sublimes lições do Natal. Então, a revelação do anjo Gabriel foi importantíssima para nós termos uma coisa muito maior, que foi a humildade de Jesus vir em Belém no Natal, numa palha humilde da manjedoura, fazendo o chamado paradoxo cristão. Aquele que era tão alto, tão alto, tão alto, aceitou vir na palha entre os homens, à semelhança dos homens. Continua e fecha a mensagem Vicente de Paulo. Hoje foi o dia em que Deus, hoje é o dia da anunciação, hoje foi o dia em que Deus dava início à estupenda obra que projetara levar a efeito a regeneração da humanidade que reside nesse planeta de expiações. Olha a queda. É com prazer, meus filhos, que vos falamos da data como esta, pois marcam, de datas como esta, pois marcam um ponto dado à frente na vanguarda do progresso indefinido. Rendemos homenagens à Imaculada, à doce Meio Maria, suplico dela uma graça, um favor. Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, visite o nosso grupo Esperança e Caridade, nome dado por Bittencourt Sampaio. Trazer vossos sapientíssimos conselhos. Maria, não desprezeis os humildes servos de Jesus.
Bom, feito isso, e num pedido desse, feito pelo próprio mentor do médium de Jesus, Eurípides Bassanufo, Maria vai dar várias comunicações. Eu não trouxe, dado o tempo, e porque eu quero focar só num determinado assunto. Tudo bem? Que é fazer a ponte direta com a obra de Rustem. Mas o anjo Gabriel dá uma comunicação, olha lá, no dia 9 de maio de 1908. E ele fala o seguinte: quando há milhares de anos recebi ordens para descer a uma pobre cabana, ordens de Deus Todo-Poderoso, sim, há milhares de anos que desci nesta cabana para assim pedir: salve, ó donzela, ó Espírito eleito do Salvador, salve Maria, cheia de graça. Assim, ele saúda Maria e começa a sua conversa, a revelação sobre Jesus. A cheia de graça, bem-aventurada és tu, de teu ventre nascerá o Redentor que conduzirá ao reino do Senhor a humanidade pela palavra, pelos atos, pelas virtudes, pelos ensinamentos. Quanto a mulher humilde e fervorosa recebe a minha anunciação, ela fica corada e tomada de um doce enleio por não saber como é que ela se constituiria a mãe de Jesus, já que ela não tinha relacionamento sexual. Sim, Maria, continua Gabriel, sobre vós virá a sombra do Espírito Santo, ou melhor, de um Espírito que é santo, e o vosso ventre dele recebendo os puríssimos fluidos que devem constituir o corpo do divino Nazareno. Vós, Maria, sereis destarte, aquela que há de gozar primeiro da presença do Salvador neste mundo. Maria inicia a empresa crística na terra e foi a primeira pessoa a dizer sim à missão, porque houve um silêncio do anjo esperando a resposta de Maria, e ela fala: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então foi a primeira a aceitar a empresa, ou melhor, o empreendimento crístico no planeta. No ímpeto de toda a humanidade, Maria recorda-se de que por Deus viera à terra, mandada ao desempenho sublime da missão de ser mãe de Jesus. E então Maria, de joelhos, como estava, volvendo os olhos ao céu, declara: faça-se em mim a vontade do Senhor. Fiat, faça-se. Agora, observe o início da comunicação, o finalzinho da comunicação, mas lá no início, nesta tela. No ímpeto de toda a humanidade, Maria recorda-se de que por Deus viera à terra mandada ao desempenho da sublime missão de ser mãe de Jesus. Ela recorda-se, ou melhor, quando o anjo falou, ela recordou, porque estava esquecida sobre esse assunto. Diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que todo o espírito, quando reencarna na Terra, fica obnubilado na gestação, durante a gestação. E que os espíritos de grande elevação, pelo menos durante a gestação, tipo João Batista, tipo Maria, né? Siddhartha Gautama, durante a gestação, eles ficam livres. Mas quando acaba a gestação, de alguma forma ficam obnubilados, ou melhor, bloqueados. Por isso que ela recordou quando ela recebeu o start, a informação do anjo. Bom, mas e daí? Como eles estudavam as comunicações que recebiam, estavam sempre estudando e relendo, para que na outra semana viessem outras comunicações, e muitas comunicações vinham, como no Grupo Ismael, que o Dr. Bezerra frequentava, e Bittencourt também era assim. Eles estudavam, tinham dúvida, e muitas vezes vinham outras comunicações em outras semanas para esclarecer e aprofundar mais. Assim aconteceu com isso. E agora vem uma comunicação específica sobre esse recordar de Maria, esse esquecimento e essa recordação. Tá bem? A única diferença é que todos nós ficamos bloqueados durante a gestação e com o nascimento. Espírito de alta grandeza, durante a gestação não fica, mas depois da gestação fica bloqueado. A exceção de Jesus, que não teve esse tipo de nascimento. Por isso que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
Na página 105 e 106, fala o seguinte: Jesus não precisou de nenhuma escola humana para recordar, pois mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Jesus mostrou-se tal qual era desde os primeiros dias. Olha a expressão de Emmanuel, desde os primeiros dias, tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. E vocês vão ver isso também aqui numa revelação mais à frente. Então, aprofundando essa comunicação, vem uma outra. E a outra vem precisamente no mesmo dia do Natal. Repare que eles tiveram uma comunicação que foi essa em maio, e Natal veio a outra dada pelo mesmo Espírito. E o que ele fala? Assim que ele, abrindo a mediunidade auditiva, Maria tinha mediunidade auditiva, é que ela ouve ressoar a seus ouvidos as palavras da saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça. Por isso, não sabendo naquele instante qual era o exercício da faculdade mediúnica, ela se assusta. Não estava acostumada com esse tipo de mediunidade, ela se assusta. O que é isso? O que está ocorrendo? O que se passa? O que isso significa? Aí o anjo vai explicar para ela. E é importante isso, sabe por quê? Porque mostra que Maria era jovem, Maria era simples, mas não era uma pessoa acanhada. Ou melhor, não era uma ignorante, deixa acontecer de qualquer jeito. Ela queria explicação. E é fundamental querer explicação. E ela então, ativando a mediunidade auditiva, ela quis saber o que passa. O que acontece? E o anjo explica para ela. É então que Gabriel lhe diz: Maria, não vos assusteis, sou eu. E ele mesmo dá a explicação. Eu chamo a atenção, meus ouvintes, para estas palavras de Gabriel, dele mesmo. Não vos assusteis, porque sou eu. Ah, ela estava esquecida dele. Ela já não lembrava mais dele. Ele está dizendo, sou eu, aquele que você conheceu antes de reencarnar, que planejou junto o que iria na sua encarnação e do que iria acontecer com o nascimento de Jesus através do seu concurso. Lembra, Maria? Sou eu. Teve de despertar a ideia dela. Aí ele pede atenção do grupo para estudar esse ponto. E ele continua. Acaso Maria conhecera aquele que na terra pela primeira vez lhe falava? Sim, Maria conhecera lá nas alturas, antes de baixar à terra, quem era Gabriel. Por esse motivo que o anjo lhe diz, sou eu, Maria, és tu a eleita do Senhor, porque é de ti que nascerá o Cristo. Aí ela começa a recordar. Ou melhor, assim acontece com a gente. Só que nós também esquecemos que nós planejamos muitas coisas da nossa vida. A gente planeja com os nossos filhos, já são planejados antes da gente nascer. Planejamos o maridão, a esposa. Estamos com as pessoas certas com quem escolhemos. Ou então, se tiver mais de um, com os dois certos que escolheu, tá certo? Porque tem hora que muda, mas todos os dois estão planejados também. Tudo está no pacote. Tá certo? Planejamos a nossa vida, a nossa profissão, o nosso chefe, o síndico, o vizinho, a sogra. Planejamos os netos. Olvidara a donzela de Nazaré por momentos o trabalho que ela viera aqui fazer e perturba-se então. Por momentos ela esqueceu o que ela veio fazer aqui. Ó. Tinha 15 anos, estava esquecida. Mas como de mim nascerá o Cristo? Ela pergunta. Como? Como? Se eu não tenho relacionamento com um varão? Respondeu-lhe o anjo, a virtude do Espírito Santo, de um Espírito superior, baixará sobre ti e tu conceberás. Realizado estava, pois, o conhecimento de nobre fim para que a terra baixara Maria.
ela, externando a sua humildade, diz: faça-se em mim a vontade do Senhor. É então que, em 1908 anos, Maria, dirigindo-se com José a Jerusalém, para lá em Belém, porque Belém é distrito de Jerusalém, naquela época. Hoje pertence à Palestina, mas está ali a distância de 3 quilômetros. Não só a alistar-se, ou melhor, fazer o censo, mas ainda para restituir à face da terra o caminho que vai a Deus, porque Jesus veio ensinar a humildade na manjedoura. Aí, chegando, recebe o espírito eleito da Senhora, o aviso do seu anjo de guarda que diz: filha, Maria, para se realizar as profecias, dirija com o teu esposo à gruta, aonde, falando os profetas de outrora, deve vir o Messias, para cumprir o que os profetas falaram. Por exemplo, Miqueias, no capítulo 5, versículo 1 e 2. E tu, Belém, não será a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador. Maria obedece à voz do céu, e então, para que o passo da humanidade para que com o passo da humildade entrasse Jesus no mundo, por ordem divina, ele surge em um estábulo, em cujo teto colocou Deus a luminária do infinito, que é a estrela, né? Para que é uma materialização aquela estrela, não é estrela cósmica que desceu para ir para lá, que isso é um absurdo, foi uma materialização, tá? Então colocou ali a luminária, a estrela, para que a ele se volvessem todas as atenções, as imediações daquele estábulo, clareando pelo brilhante Espírito de Jesus, e junto a ele a milícia celeste tecia hinos de amor e de paz, com a mensagem que cantava: glória a Deus nas alturas e paz na terra à humanidade. Amor de Jesus para com Deus e paz, de que ele viria lançar os primeiros mandamentos, para então erguer o monumento de amor e caridade. É desta maneira que se apresenta à face da terra aquele que é o governador, envolto em trapos, em panos, né? Em meio das alimárias, ou melhor, dos animais, para significar que a humildade é o mais custoso dote de um espírito eleito. Não tem nada mais importante que nós devemos construir para voltar ao paraíso do que a humildade. Agora, muitos poderiam dizer assim: isso é Eurípides Bassanufo encarnado. Como aquelas frases que você postou do Dr. Bezerra, é o Dr. Bezerra encarnado. E ele desencarnado, será que não mudou de ideia? De Dr. Bezerra nós vamos ver daqui a pouco. Mas de Eurípides a gente já vai ver agora. Ele desencarna e volta através do Chico Xavier em 1945. A comunicação foi dada no Centro Espírito Casa do Cinza, em Uberaba, 59, no dia 8 de abril de 59. Olha o que ele fala, está no livro Através do Tempo. É assim que começa Jesus, o apostolado divino, santificando-lhes os valores da clareaudiência e na clarividência entre Maria, Isabel, José, Zacarias, Ana, Simeão. Quer dizer, tudo aquilo era verdade, eles são médios de vidência e audiência. Então, o que Maria recebe do anjo foi uma revelação por vidência e audiência. Ele continua com o mesmo propósito. Essa comunicação está na íntegra no nosso livro Ponte Evangélica, que vocês podem baixar na internet. Agora nós vamos entrar em Chico Xavier. Então, o nosso querido Chico tem muito para contar sobre Rustem. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz assim: Allan Kardec, segundo os planos de trabalho do mundo invisível,
contaria com a cooperação de uma pleia de auxiliares na sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, Leon Denis na filosofia, Gabriel Delany na parte científica e Camille Flammarion na parte da pluralidade dos mundos habitados. Isso está no capítulo 22, que é um capítulo dedicado a Bezerra de Menezes. E aí, muitas pessoas dizem assim, mas então Rustem não deve então ser estudado, não deve fazer parte do nosso movimento, porque, primeiro, não se tem certeza que o Chico colocou isso aí. Como não tem? E por que o Chico não se manifestou? E segundo, costumo dizer assim, mais apressadamente. Nos 400 livros de Rustem, só aí que Rustem é citado. Tá certo? Que o Chico é citado. Que o Rustem é citado. Não é Eurípides, é Rustem. Dos 400 livros do Chico, sim, obrigado, querida. É só aí que o Rustem é citado. Primeiro que em muitas cartas e muitas outras revelações, não vamos ver, o pensamento é o mesmo. Mas, independente disso, se só Rustem nominalmente é citado aí, repare, Leon Denis também, Gabriel Delany também, Camille Flammarion também, aonde em outras obras. Então, nós temos que também não ler Leon Denis? Olha que absurdo. Então, as pessoas vão falando as coisas apressadas assim e não observam. E só ficam com o olho no Rustem, mas o texto continua. Leon Denis, Gabriel Delany. Aonde que os livros do Chico mandam isso? Falam isso? Mas o Chico mandou essa carta aí, porque muitos diziam que o Chico tirou, não foi o Chico quem escreveu essa passagem de Rustem, foi a FEB que acrescentou. Então ele manda essa carta, está aí a letrinha dele, né? E que foi publicada no Reformador, de 1983, na página 18. É lógico que não dá para a gente ler, então eu destaquei o pedaço que nos importa para a gente começar a ler. Ele diz para o presidente da FEB, não te incomodes com a declaração à vida de que o trecho alusivo a Rustem, em Brasil, coração do mundo, foi colocado pela federação. Quando descobrirem que a casa de Ismael seria incapaz disso, dirão que fui eu. De qualquer modo, eles falarão. O adversário sempre tem um bom trabalho, o de estimular tudo e de nos ajudar no nosso desenvolvimento, né? Aliás, se não fossem os adversários, nós não precisaríamos fazer esse estudo, né? E aí fizemos e acabamos aprendendo por demais, porque encontramos com satisfação essa verdade em tantos e tantos missionários que nos deixa, então, saciados e satisfeitos. Mas eu disse para vocês, quando eu falei de Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra de Menezes, no dia 18 de fevereiro de 1891, fundou o Grupo Espírita Regeneração dentro da FEB. Grupo espírita que eu frequento e que hoje está no Maracanã, no bairro do Maracanã. Ora, naquela época, ele ficava dentro da federação. E era reunião mediúnica de evangelização de espíritos que queimaram as casas de benefício de Dr. Bezerra de Menezes no passado, prejudicando a obra para as crianças, para os jovens e os velhos. E eles vinham agora para ser doutrinados. E precisava ter uma casa aqui na Terra, para quando eles reencarnarem, frequentar. Eu frequento essa casa lá desde 80, e faço lá o estudo de Rustem, mas eu não meti fogo em nada. Falando sério, eu não meti fogo em nada. Eu só soprava e ria. Naquela época eu não tinha coragem de meter fogo. Covardia pura. Mas repare que quando essa casa fez 90 anos, eu fui lá fazer a palestra de aniversário da casa. E eu recebi o estatuto de presente da casa. E repare que no estatuto manda estudar a obra de Rustem. Kardec, Rustem e o Evangelho aqui. Está vendo? Bom, eu recebi o estatuto e foi a minha primeira palestra lá e lá fiquei. E lá continuo até hoje. Mas
as pessoas falam assim, mas de que ano que é esse estatuto? Esse estatuto é de 52. Mas se o doutor Bezerra fundou em 1891, a instituição, e o doutor Bezerra morreu em 1900, é porque a instituição não precisava, naquela época, de estatuto. Com o governo Getúlio Vargas é que veio as amarras, né, para colocar tudo dentro da lei, da ordem, etc. O espiritismo foi perseguido, muitas instituições foram fechadas, inclusive a Federação Espírita Brasileira, por um determinado período. Então, a perseguição era tamanha. O estatuto precisava ser feito. E, naquela época, já havia, depois do doutor Bezerra, o 4º presidente. Já estavam no 4º presidente, que era um médico chamado doutor Alcides Ribeiro Neves de Castro. E o doutor Alcides foi para ele mandado fazer o estatuto. Ele disse, mas essa casa quem fundou foi o doutor Bezerra de Menezes, como é que eu vou fazer o estatuto? Aí ele foi lá no Chico para perguntar. Eu tenho que fazer o estatuto, mas a casa foi fundada pelo doutor Bezerra. O que ele pensa? Será que eu mesmo posso fazer o estatuto? E o Chico disse, o doutor Bezerra manda dizer que você vai lá para o seu consultório, ele era dermatologista, aliás, a medicina perfeita para quem mete fogo na casa dos outros, né? Cuidar da pele, ele era dermatologista. Então ele vai lá para o seu consultório, ele fazia muita caridade, e você lá escreve o estatuto que o doutor Bezerra vai ditar para você. E ele, então, escreveu o estatuto e foi lá no Chico. E quando ele chega lá no Chico, o Chico abre na última página, não lê o estatuto e assina. Mas o Chico não podia assinar, porque o Chico não pertencia à instituição. E ele assina assim, ó. Primeiro presidente, Adolfo Bezerra de Menezes. Segundo, José Ramos. Terceiro, Oscar Guimarães. Todos 3 já desencarnados. E embaixo, a linha ficou branca para o presidente encarnado assinar. O doutor Bezerra desencarnou em 1900, o José Ramos desencarnou em 1936 e o Oscar Guimarães em 1948. Agora, do doutor Bezerra nós temos as assinaturas claras aí, porque ele foi político e nós temos documento, nós temos certidões e várias coisas do doutor Bezerra. E eu mandei para a Polícia Federal a assinatura do doutor Bezerra oficial e a do testamento. E a Polícia Federal, em carta que nós temos, e colocamos no nosso livro 13º Apóstolo a referência, a informação, autenticou a assinatura, era o mesmo. 50 anos depois, o doutor Bezerra volta dizendo, esse é o meu pensamento. Desencarnei e continuo com esse meu pensamento. O regeneração é para estudar Kardec e Rustem e fazer trabalho de caridade. Ficou claro? Então está aí o estatuto. Estudar Kardec, Rustem, ele assina. E os meus companheiros já desencarnados continuam pensando da mesma forma. Saiu esse livro maravilhoso, chamado O Cristo de Deus que Estuda a Obra de Rustem. Ele é do Manuel Quintão. O Manuel Quintão é a reencarnação do Policarpo, discípulo de João Evangelista, e que morreu queimado, com 80 e poucos anos. Ele já nasceu em família cristã, o Policarpo. E ele tinha tanta essa certeza de que ele, o Policarpo, e a revelação também que ele recebeu do Chico Xavier, que ele escreveu uma série de artigos no Reformador, intitulada Policarpiando. Ou melhor, recordando as ideias de Policarpo, quando ele aprendeu a interpretar o Evangelho à luz de João Evangelista. E ele escreve esse livro, tudo baseado na obra do Rustem. E a gente lê e aprende com o livro. Mas aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Quando tem um espírito dessa grandeza reencarnado na Terra, por isso que às vezes o espírito reencarnado na Terra é muito mais adiantado do que muitos mentores, ou tem conhecimento maior do que em determinados assuntos do que muitos outros espíritos e mentores. No plano espiritual também leem a obra do encarnado aqui. Então, lá no plano espiritual, um espírito pegou a obra, leu a obra, gostou, ele era poeta, fez um poema, veio até o Chico Xavier e ditou o poema, dizendo o Cristo de Deus e específica, lendo Manuel Quintão. Então, o espírito leu Manuel Quintão encarnado, ele do lado de lá, escreve um poema e dita o poema através do Chico Xavier. Como é que é o poema?
o Espírito maravilhoso, antero do quental. Cristo de Deus, que eras a pureza, eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a humana natureza, este cosmo, matéria transformável, que já eras a fuz da realeza, desta luz soberana imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável. Ainda antes da humana inteligência, era já todo amor, toda a ciência, perfeição do perfeito inconcebível. Foste, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo luz, da verdade inconfundível, matéria transformável. Um presidente da União Espírita Mineira, Antônio Lima, muito amigo de Chico Xavier, escreve esse livro, A Vida de Jesus, e o livro é publicado pela FEB. Ele pede o Emmanuel para fazer o prefácio, e o Emmanuel faz. E o livro é todo estudando a obra de Rustem, todo, sem exceção. E o Emmanuel, no prefácio, diz o seguinte: os homens devem saber que o missionário divino não viveu a mesma lama de suas existências. Fora ridículo proibir-se a elucidação. O que será evitar-se zelosamente é a azedia da polêmica. Que a família genuinamente espírita, guardando o respeito e a amorosa veneração pelo seu mestre, pratique largamente a sua doutrina, esperando com a humildade requerida o tempo propício à compreensão de determinada verdade. Então, essa é uma determinada verdade, que muito da família espírita não tem condição ainda de entender, e que deve esperar com a humildade requerida, sem a azedia da polêmica, o tempo propício para compreender. Chico Xavier, o Divaldinho Matos, escreve algo maravilhoso. Olha ele revela o que o Chico falou para ele. Tudo se baseia, veja bem, Divaldinho, na comunicação do visível com o invisível. O que é a revelação do anjo Gabriel? De que modo será que José da Galiléia decide aceitar Maria como esposa, se não através do sobrenatural? Comunicação do invisível. Ele não queria aceitar Maria. Ele não fez sexo com ela, como é que ela estava grávida? Ele não entendia. Também está bloqueado. É necessário que assim seja. Se Maria ficou, por que ele não? Então resolveu não aceitar. Vou me separar dela. Podia apedrejá-la em praça pública? Podia. Mas preferiu sair às ocultas. E por enquanto que estava nesse debate mental, por revelação mediúnica, o anjo aparece para ele e dá a revelação: aceita Maria. Porque ela está para receber aquele que é o Salvador na terra. Então veja bem, é o que falou Divaldinho no livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo. É uma comunicação mediúnica, igualzinho como a gente recebe hoje. Só que José, de alta grandeza, a missão de Maria de alta grandeza e do Cristo incomparável. Outra informação está no livro 100 anos de Chico Xavier. O cristianismo é revelação sem cadáveres, pois começou com Jesus Cristo ressuscitado. Foi o primeiro morto revivido para demonstrar que não há morte. Se foi demonstrar que não há morte, ele não era morto nada. Porque não há morte, então ele não era morto. Ficou claro a jogada de palavras? E como começa o cristianismo? Com a ressurreição. Sem ressurreição, sem o túmulo vazio, não teria cristianismo. Perguntam para o Emmanuel no livro Consolador: todos os espíritos que passaram na Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todos sofrendo da mesma forma? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as suas quedas no passado. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade nesse mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Não é desde quando ele veio aqui, não.
desde a formação do planeta. Livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, um livro técnico, científico. O capítulo é sobre a mediunidade e Jesus, falando logo como nós devemos nos comportar mediunicamente perante os ensinos de Jesus. Maria, a jovem simples de Nazaré, que acolheu o embaixador celeste nos braços maternais. José da Galileia, o varão que tomaria sob a sua patronal tutela, era justo. Maria recebeu o Cristo nos braços, porque não houve gestação. E José era pai, mas tutelar de Jesus. Adotivo. Livro A Caminho da Luz. O mestre, porém, não obstante elevada cultura das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu, desde os tempos longínquos do princípio. Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. E Jesus semelhava-se realmente a um príncipe materializado de súbito na terra. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, um livro todo dedicado ao Evangelho de Jesus. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E quando você ver alguém que não é nascido de mulher, diz o Evangelho de Filipe, prostra-te diante dele. Alvorada cristã do espírito Neio Lúcio. No túmulo de nosso Senhor não há sinal de cinzas humanas. Nem pedrarias, nem mármores de preço, com frases que indiquem ali a presença da carne e do sangue. Não há presença de carne e sangue lá, nem cinzas. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro, na gloriosa manhã da ressurreição, não havia aí nem luto, nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou, não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio há quase 2000 anos. E nós estivemos lá visitando o túmulo. E a gente fica mais ou menos umas 2 horas para chegar até o túmulo, porque é tanta gente, e a gente fica andando assim até chegar lá. E quando chega lá não pode tirar foto, olha o túmulo e sai assim. E eu queria ver isso tudo que o Neio Lúcio falou, queria examinar e tal, né? E tinha lá um padre da igreja ortodoxa com uma barba desse tamanho, porque são eles que cuidam do túmulo, não a igreja católica naquele momento. E eu cheguei perto dele, todo mundo odiando ele, porque todo mundo naquele sacrifício quer ficar mais tempo e ele não deixa, e ele vai numa voz muito agressiva, mandando o pessoal sair. Eu cheguei diante dele, peguei a mão dele e pedi para ele me dar uma bênção. Ele achou aquilo muito legal, deu uma bênção na minha cabeça e deixou ficar lá, olhando, fotografando. Aí eu fotografei, olhei, tudo direitinho, vi que tudo era vazio, sem carne, sem sangue e tal. Aí saí e peguei a mão dele para ele me dar outra bênção. Ele, não, já chega de bênção, vai embora. Muita bênção, já virou papapasse, né? Porque eu já estou pensando em voltar, né? Porque é impressionante. É um campo magnético impressionante. Esse túmulo que foi encontrado por Santa Helena. Lembram da palestra de ontem? E onde foi construída a Basílica do Calvário, né? Da morte de Jesus. No livro Chico Xavier, Mediunidade em Ação, há algo interessantíssimo. Aliás, num dia de eclipse da Lua, que nem ontem aconteceu aqui o eclipse, lá nesse dia estava acontecendo também. Questionado Chico Xavier com referência ao desaparecimento do corpo de Jesus, ele afirmou categórico. Agora, esse é o mesmo tema do capítulo da Gênese, de Allan Kardec, da sua opinião pessoal, que ele diz que não tem nada contra a revelação espírita. Tema, título do subcapítulo. Título: o desaparecimento do corpo de Jesus. Então a pergunta é técnica. É a mesma pergunta que Allan Kardec fez e que Kardec, não respondeu.
Vocês podem ler lá, não há resposta. Ele sugere duas possibilidades. Ou Jesus tinha um corpo fluídico ou roubaram o corpo dele. Como ele não aceita que roubaram o corpo dele, só fica a possibilidade do corpo fluídico. Ora, fazem a mesma pergunta para o Chico, e ele diz assim: o corpo de Jesus foi desintegrado por vontade dele. Ele desintegrou. Participando do nosso encontro naquela noite, alguns amigos deram-se pressa em levantar-se da mesa, sendo que um alegou a necessidade de tomar um copo d'água na cozinha e o outro foi lá para ver a lua. O eclipse. Vazaram da conversa do Chico Xavier. E o Chico continuou. Foi então que o Chico, sorrindo, rematou baixinho: há pessoas cuja cabeça não suporta ouvir esses assuntos. Logo, um se levanta para beber água, outros vão lá fora para respirar. Em outras palavras, um ensinamento além da capacidade, como disse Bezerra de Menezes. E explica a doutrina espírita, está fora da zona lúcida. E aí a limitação na compreensão. Sobre o sudário de Jesus. Nós falávamos ontem daquilo que os amigos de Jesus, os apóstolos de Jesus, os familiares de Jesus, quiseram guardar muitas relíquias de alguém que se tinha um carinho inenarrável, ainda mais quando ele ressuscitou. E aí o Chico vai falar do sudário e vai dizer que o sudário é verdadeiro e que foi guardado sim. Olha o que o Chico diz. Sudário que só raramente é exposto lá na igreja de Turim, pelo Vaticano. A irradiação de uma substância desconhecida na terra chamuscou o manto de Jesus. Então é o manto de Jesus e a substância que chamuscou, que marcou aquele manto, é desconhecida na terra. Primeiro, matéria totalmente desconhecida para nós, ainda, porque não temos ciência para isso. 2, nada se assemelha a ela em nosso planeta. Fechado o assunto. Livro Chico Xavier, Coração do Mundo, de Maria Gertrudes Coelho. Por fim, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes vem ao socorro de Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, no dia 3 de outubro, dia de Allan Kardec, de 1998, quando estava fazendo uma prece, apareceu Jesus e Maria para ele. Parece que é bom aparecer Jesus e Maria para a gente, mas acontece que cria-se determinada situação. Porque Maria pede para o Chico fazer uma prece para Jesus. E Jesus pede para que o Chico faça uma prece através de Maria. E ele fica aí agora. Eu faço uma prece para Jesus ou para Maria? Então vem o doutor Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra de Menezes, mostrando que a espiritualidade é bem descontraída, nós achamos que essas coisas são muito sérias, muito densas, muito pesadas. Não é assim. Jesus nos ama e Ele nos chama de amigos. Eu não vos chamo de Senhor. Está lá em Lucas, no capítulo 15. Eu não vos chamo de Senhor, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo não tem intimidade com o Senhor. Eu vos chamo de amigo, porque um amigo pode procurar outro amigo a hora que quiser. Somos amigos. E uma vez o paizinho do Chico perguntou para o Chico: Chico, como é que você acha que é o nome de Jesus lá na espiritualidade? Ele falou: pai, Jesus é tão legal, ele ajuda tanta gente, consola tanta gente, que para mim o nome dele na espiritualidade é alegria. Então não tem essas coisas pesadas. Ah, porque está diante de Jesus e de Maria. Não, como o Francisco de Assis diante de Jesus e de Maria da corte celeste, pedindo perdão para toda a humanidade, cheio de espinhos. As coisas são muito mais leves. A espiritualidade guarda intimidade com a gente. Nós é que mudamos a voz para falar com ela, né? Quando a gente está aqui falando com os amigos, a gente fala assim. Quando a gente vai falar com Jesus, Jesus, eu sou fumo.
Vai logo assim tentando comprar a pessoa, pensando que Jesus é bobo, né? Que a gente pode ser enrolado com a tua vozinha, fingindo, dando uma de santo, né? Aliás, quando a gente entra no centro espírita, a gente adora dar uma de santo. Né? Ô, irmão Felipe, irmã Dercy, que bom te encontrar. Lá fora é um capeta, com a esposa, com a mulher, com os filhos. Há muito tempo não comparece no culto do lar e o diabo. Nem o diabo deixa de faltar, nem falta tanto assim o diabo, o culto. Mas então a gente... As coisas são descontraídas. E nisso o doutor Bezerra apareceu. Apóstolo, né? Com intimidade com Cristo. Legionário de Maria. Ele aparece para o doutor Bezerra e diz assim: o que Maria fala no primeiro encontro de que Jesus começa a sua missão entre nós na terra? Foi lá na boda de Caná da Galileia, quando faltava vinho. E que Jesus transformou a água em vinho, 700 litros de vinho que ele transformou. 6 talhas, 36 metretas, multiplicando e fazendo a mudança da medida, 700 litros de vinho. E Maria manda que aquelas talhas ficassem cheias d'água, e ela fala para os servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou então, segundo Maria, é para a gente obedecer ele. Então, o doutor Bezerra está resolvido. Se ela mandou obedecer ele, faça isso, Chico. E o Chico, então, fez a oração pensando nessa revelação. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, bendita seja entre as mulheres, bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus. Assim seja com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, pela tranquilidade de nossas legiões. Ele é legionário de Maria, nós estamos em época de eleição em 98, ele queria que as legiões fossem abençoadas, para que o Brasil continuasse com a sua missão. Ou o cuidado até de orar nesses períodos, e a nossa responsabilidade também, como os espíritos são responsáveis. Agora, eu só queria dizer esse ponto muito interessante: bendito seja o fruto divino, que é Jesus, do vosso divino ventre. Que divino ventre é esse? Porque não era o ventre material. Rustem explica muito bem que os fluidos que Maria deu para formar o corpo de Jesus não foram fluidos do corpo material, e sim do corpo perispiritual dela. Por isso que é ventre divino. Entenderam? Estudando a obra de Rustem, não foi fluido material. Maria não deu o ectoplasma dela do corpo físico, formado por Ana e Joaquim, para formar o corpo de Jesus. E sim, fluidos perispirituais. E Jesus não ficou dentro do ventre de Maria. O ventre de Maria, por um fenômeno magnético, é que sentiu todas as situações da gravidez, como isso é comum no estudo da psicologia e da ciência da biologia, né? Então, no caso, são fluidos perispirituais, que junto Bezerra continua no grupo. Bezerra, cuidando do trabalho da desobsessão, das explicações científicas, assumindo a presidência da FEB, estudando Rustem e começando a publicar Rustem no Reformador. Dr. Bezerra desencarna no dia 11 de abril de 1900. E deste grupo fazia parte o Zeca, fundador do grupo espírita, mais tarde, Bittencourt Sampaio, na cidade de Sete Lagoas. Ele frequentava o grupo Ismael e fundou o grupo Bittencourt Sampaio, na cidade de Sete Lagoas. Em 1920, a senhora Carme Perácio fica doente. Guardemos essa informação, porque desde 1908, Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio estão cuidando de Eurípides Barçanufo. Tudo bem? Passemos para 1920. No grupo espírita Bittencourt Sampaio, em Sete Lagoas, aparece uma doente, sofredora. Suas filhos
haviam desencarnado. Dona Carmen Perácio sofria, o senhor Perácio sofria. Quem cura? O Zeca. Ele passa as informações do Dr. Bezerra, de Rustem, tudo que ele aprendeu no Grupo Ismael para ela. E a dona Carmen Perácio passa a ser médium de altas qualidades, estudando o Evangelho de Jesus nas mesmas tradições. Em 1927, a irmã do Chico passa mal, fica obsidiada. As pessoas ficam aflitas. Chico não sabe o que fazer. É chamado a dona Carmen Perácio para cuidar. E a dona Carmen Perácio, dentro dessa mesma tradição, leva para o Chico o Evangelho. Em 1928, um ano depois, Chico já psicografando, começa a ver o doutor Bezerra de Menezes. Fica ruim dos olhos. E o doutor Bezerra começa a tratar dele. É assim que ele ainda nessa época não trabalhava na Fazenda Modelo, tinha pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, trabalhava no botequim. E só em 34 que ele vai para a Fazenda Modelo. Mas ele já recebia o doutor Bezerra e dava receitas homeopáticas. E o doutor Bezerra começa também agora a cuidar do Chico Xavier. E ele dá uma receita homeopática para uma pessoa que tinha tuberculose. Tome essa receita toda. E ela disse depois para o Chico, como eu vou fazer isso que eu não tenho dinheiro? E o Chico diz, eu também não posso te dar, minha irmã, que eu não tenho. Vamos esperar, vamos ver, quem sabe que aparece. Passado um tempo, um mês depois, ela vai lá, está boa, curada. O Chico fica feliz e diz, que bom que você conseguiu o dinheiro e se curou. Ela disse, não, eu não consegui dinheiro. É que o doutor Bezerra disse, tome essa receita toda. Eu piquei em 30 pedaços e tomei. Fiquei curada. Chega o ano de 1931 e o Chico vê Emmanuel e começa a missão do livro do Chico. E o Emmanuel faz a proposta de 30 livros, 60 livros, depois mais 30 livros, depois se você parar vai desencarnar Chico. Aí ele escreve 400 livros. E aí nesse caso, essa é a missão do Chico, a missão da dona Ivone, doutor Bezerra cuidando dela, da Zilda Gama cuidando, e vocês podem ver da Aura Celeste, olha que capítulo maravilhoso do livro Obreiros da Vida Eterna, doutor Bezerra cuidando da desencarnação da Aura Celeste, que tinha uma instituição, João Evangelista no Rio de Janeiro, tem ainda, e que tinha como mentor o apóstolo Tiago, e que o doutor Bezerra cuidava diretamente do trabalho dela. Quando ela vai desencarnar, leiam o livro Obreiros da Vida Eterna, que é a única desencarnação maravilhosa, evangélica, no bem. Todas as outras desencarnações narradas nesse livro são sofredoras. E é o doutor Bezerra que coordena esse processo. Então nós estamos botando essa espiritualidade, esta linha de segmento para mostrar que está tudo aí. Tem tudo lógica, são os mentores, é coordenação do anjo Ismael. Desde que o barco de Cabral chegou aqui, com a chegada dos franciscanos, a ideia é a orientação da cruz. Olha o que o Elio falou para Jesus. Senhor, lá naquele país onde tem a cruz como direção, é a direção nossa, já está planejada nos céus o nosso destino. E os missionários chegam aqui dentro desse planejamento, um planejamento voltado para o perdão, para a fraternidade, para a construção do mundo melhor. E isso não está nas nossas mãos, está nas mãos da espiritualidade maior. Nós só estamos aqui para ser curados e perdoados. Muita paz. Bem, pessoal, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, contando com ela hoje à noite. Não percam a palestra que o Jorge vai fazer, que se chama Cristo, o Sol de Justiça. É uma palestra lindíssima. Venham, eu sei que vocês vão sair daqui enlevados. Nós vamos então fazer a prece de encerramento. A Zenaide faz a prece para nós, Zenaide. Pode ser daí.
Bom, então, a gente assim está transbordando, né, esse estado aí de emoção, uma mistura de emoção com alegria. E então nós temos que buscar nossa gratidão, né, buscar nossa gratidão por essa oportunidade, né? Essa oportunidade de estarmos aqui vivendo esse momento, né? Esse momento que não tem palavras, né? Nós não temos palavras para descrever a emoção que toma conta de nós nesse momento. E da responsabilidade também, juntamente com essa emoção, despontando aí para nós os horizontes de responsabilidades, de caminhos, de oportunidades, de portas que se abrem. Então, agradecemos aos amigos da espiritualidade, a toda essa equipe de encarnados e desencarnados envolvidos nesse movimento gigantesco de fortalecermos as bases nesse período de transição, de fortalecermos os nossos propósitos íntimos, esse nosso desejo que buscamos que cresça dentro de nós a cada instante, de buscarmos esse aprendizado no nosso dia a dia, no nosso momento a momento, em cada experiência que a vida nos traz, sentir que há oportunidade de buscarmos a nossa cura, a nossa real saúde verdadeira, para quem sabe assim, alcançarmos essa maturidade de quem sabe um dia iniciarmos pequenas tarefas. Obrigado, Jesus, obrigado, Maria, obrigado, Bittencourt Sampaio, obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado, Chico Xavier, obrigado, Kardec, obrigado, Jorge, Felipe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos de todo mal. Nosso carinhoso abraço especial na nossa lembrança, nossa querida Doroti. Nosso carinho, nosso afeto e a nossa gratidão. Obrigado, Doroti, que assim seja.